Meus irmãos, nós vamos então abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7. E vamos ler do verso 1 ao verso 17. Lido o texto, por favor, mantenha sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gad 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. Nós vamos tratar hoje, meus amados, sobre uma igreja gloriosa. Bom, o livro de Apocalipse aparentemente é um livro complexo, a ponto de alguns acharem que ele está hermeticamente fechado e que ele é extremamente misterioso e fora do alcance da compreensão humana. Entretanto, a palavra Apocalipse significa revelação. É levantar a ponta do véu e mostrar. Este livro, didaticamente, poderia ser visto da seguinte maneira: nos 3 primeiros capítulos você tem os 7 candeeiros, que são as 7 igrejas da Ásia, símbolo de todas as igrejas, em todos os lugares, em todos os tempos. Depois você tem nos capítulos 4 a 7,
o que nós chamamos dos 7 selos, que é a perseguição do mundo à igreja e o cuidado de Deus com sua igreja. Depois nós temos os capítulos 8 a 11, as 7 trombetas, que é o juízo parcial de Deus ao mundo que persegue a igreja. Depois nós temos os capítulos 12, 13 e 14, que é o levantamento do quarteto do mal, que ataca a igreja com tanta fúria. Capítulo 12, o dragão, que é Satanás. Capítulo 13, a besta que surge do mar, que é o anticristo. A besta que surge da terra, que é o falso profeta. E no capítulo 14, a grande Babilônia, que é o sistema religioso, político e econômico posto no maligno. Depois você tem nos capítulos 15 e 16, as 7 taças da ira de Deus. Agora não é mais o juízo parcial, mas é a consumada cólera de Deus. Em seguida, nós temos os capítulos 17, 18 e 19, que é a queda desse quarteto do mal em ordem inversa. Nos capítulos 17 e 18, a queda da grande Babilônia. No capítulo 19, a queda do anticristo, do falso profeta. E então, nos capítulos 20, 21 e 22, você tem a cena do juízo final. E você tem então a queda do diabo. Você vai ver o diabo sendo lançado no lago do fogo, a morte sendo lançada no lago do fogo, o inferno sendo lançado no lago do fogo, e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida sendo lançados no lago do fogo. E então novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Hoje eu gostaria de concentrar a minha atenção nesse capítulo dele, capítulo 7. Na verdade, este capítulo tem a mesma cena do capítulo 6, mas olhando por outra perspectiva. No capítulo 6 você vai ver os 4 cavalos: cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo. Então você vai ver a cena da guerra, a cena da fome, a cena da morte, que assola 1/3 da humanidade. É sempre 1/3, porque a ideia aqui é de que o juízo vem parcialmente da parte de Deus a um mundo que persegue a igreja, porque a igreja está protegida por Deus. Agora aqui no capítulo 7 você não vai ver mais os 4 cavalos, mas você vai ver uma outra cena, uma outra figura. E a figura agora é os ventos do juízo, os 4 cantos da terra, 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra. E você percebe que os ventos agora estão para soprar, trazendo uma grande devastação. Porém, esses ventos estão impedidos de soprar à luz do que está escrito no verso 2: e um outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar: não danifiqueis a terra, não danifiqueis o mar, não danifiqueis as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. O que significa isso? Significa que num mundo que está sendo atacado, perseguido, massacrado por tantas situações adversas, Deus vai selar um povo. Deus vai carimbar um povo. Deus vai marcar um povo. E esse povo chama igreja. E esta marca você a recebeu no dia que você creu no Senhor Jesus. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Você tem um lacre de Deus na sua vida. Você é conhecido no céu. Você é conhecido na terra. E você é conhecido até no inferno, porque os demônios sabem que você tem o selo de Deus.
Você está protegido por Deus. Se você perceber, o selo é um símbolo muito conhecido para todos nós, e eu queria trazer 3 ideias do selo. Primeiro, o selo é sinal de proteção. Você não pode violar algo que recebeu um selo oficial. Segundo, o símbolo é sinônimo de propriedade. Selou, você é o dono. Ou seja, Deus está dizendo para você o seguinte: você está protegido porque você é minha propriedade exclusiva. Terceiro, o selo fala de genuinidade. A obra que foi feita em você não é espúria, é obra exclusiva e genuína de Deus. Agora veja comigo o versículo 14, porque está escrito assim: respondi, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aqui tem um ponto da mais alta importância: de onde procede esta igreja que está na glória? E o texto diz: ela procede da grande tribulação. Eu sei que esse é um ponto polêmico, e eu sei que esse não é um assunto de consenso no campo evangélico brasileiro e mundo afora. Eu sei que há irmãos nossos, amados e muito preciosos, que não entendem desta maneira. Porém, esse texto vai nos mostrar que a igreja não é poupada da grande tribulação, ela é poupada na grande tribulação. Ou seja, não tem a ideia de que a igreja seria arrebatada secretamente e então viria a grande tribulação. Mas a igreja será arrancada do meio da tribulação. Aliás, esta é a ideia que está lá em Mateus 24. Esta é a ideia que está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 1. Esta é a ideia que está lá em Apocalipse capítulo 13. A igreja sempre foi martírica. E Paulo chegou a dizer: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. A grande pergunta que foi feita no capítulo 6, no versículo 17, numa cena gráfica, eloquente da segunda vinda de Cristo, quando os homens estão desesperados, os ricos, os poderosos, os escravos, os livres, os que têm domínio e controle dessa história, e eles estão tão desesperados, pedindo aos monstros para caírem sobre eles, para esconderem a eles da ira daquele que está sentado no trono. E a pergunta é: quem é que pode suster-se diante dessa cena? E a resposta está no capítulo 7. Quem é que pode suster-se? São aqueles que foram selados com o Espírito Santo. São aqueles que receberam o selo de Deus. São aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. São aqueles que emergiram da grande tribulação. São aqueles que estão diante do trono de Deus com vestes alvas, com palmas nas mãos, exaltando a Deus para sempre e sempre e sempre. A igreja gloriosa. A igreja é gloriosa, e eu gostaria de trazer 3 ideias aqui. A glória, primeiramente, sua aparência, vestiduras brancas. Segundo, a glória do seu serviço, estão servindo diante do trono de Deus. Terceira, a glória do seu lar eterno. Estão lá, não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais calor, não tem mais adversidade. E aqui, irmãos, então, há 3 coisas que eu queria chamar a sua atenção. Primeiro, uma advertência para você e para mim. De vez em quando você fica assim: meu Deus, esse mundo está muito complicado, tá não? É a sensação que você tem? Quando você lê os periódicos, quando você vê as reportagens, quando você olha para o cenário do Brasil e do mundo, está complicado, tá não? Então, não é ser pessimista não, mas tempos difíceis virão.
E eles já chegaram. Mas tem também uma segurança. Nem você nem eu vamos ser atingidos. Jesus não vai perder nenhuma das suas ovelhas. Nenhuma das suas ovelhas. Se você recebeu o selo do Espírito Santo, a sua vida está segura nos braços do seu pastor, Jesus Cristo, que deu a sua vida por você. Terceiro, nós temos uma gloriosa recompensa. Nós estaremos com Ele, sem choro, sem dor, sem sofrimento, por toda a eternidade, desfrutando da bem-aventurança eterna. Então, gostaria que olhássemos aqui uma coisa muito, muito importante no texto. Porque o texto está dividido em duas partes bem distintas, dos versos 1 ao verso 8, do verso 9 ao 17. Do verso 1 ao verso 8, a igreja, ela é contável para Deus. Dos versos 9 a 17, a igreja é incontável para nós. Por exemplo, Deus disse para Abraão que a descendência dele, e Deus usou duas figuras, seria tão numerosa como as estrelas dos céus, e a descendência dele seria tão numerosa como a areia da praia. Você acha que existe algum cientista do mundo que sabe exatamente quantas estrelas existem? Tem esse cientista? Já chegou a essa conclusão? Você acha que algum matemático já conseguiu contar quantos grãos de areia tem nas praias do mundo todo? Dá para contar? É possível o homem saber exatamente esse número? São duas figuras que Deus usou para Abraão, para falar da família dele, da descendência dele. A descendência dele é a igreja. É um número incontável. É por isso que no versículo de número 9 está escrito assim: depois dessas coisas vi eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Então a igreja, ela é incontável para você e para mim. Porém, para Deus, a igreja é contável. E quando fala que ela é contável, o autor sagrado nos dá um número: 144 mil. Então, o que significa esse 144 mil? Eu sei que o assunto também não é de consenso geral. Por exemplo, há uma seita conhecida como Testemunho de Jeová, é seita, não é igreja evangélica, que acredita que esses 144 mil é a totalidade daqueles que vão morar no céu. Passou de 144 mil, não entra no céu mais. Fechou a inscrição, não tem mais vaga. Eu fico imaginando que ser testemunho de Jeová hoje é um problema, porque já não tem mais lugar no céu. Fecharam as vagas. Certamente não é isso que o texto está dizendo. A segunda interpretação vem da interpretação dispensacionalista. Qual é a ideia? Que os 144 mil são 144 mil judeus que serão convertidos depois do arrebatamento secreto, porque eles creem no arrebatamento secreto. E então, depois que a igreja for arrebatada, aí vem a grande tribulação, vem o anticristo, vem o pouco tempo de Satanás, vem a apostasia, e então 144 mil judeus, procedentes das diversas tribos, vão se levantar como os grandes evangelistas, para pregar nesse período, dos 7 anos da grande tribulação. Também acreditamos que não é esse o espírito do autor sagrado, e não é propriamente isso que o texto está dizendo. A interpretação dos chamados pré-milenistas históricos, dos amilenistas, dos pós-milenistas, é o seguinte: 144 mil não é um número, é um emblema. Até porque o livro de Apocalipse ele é todo simbológico. 7 candeeiros, 7 selos, 7 trombetas, quarteto do mal, 7 taças.
uma besta que surge do mar, outra besta que surge da terra, 7 cabeças, 10 chifres, e você fica, mas que coisa é essa? São símbolos. Então 144 mil é um símbolo, não é um número, é um símbolo. E esse símbolo exatamente representa a igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento, das 12 tribos e dos 12 apóstolos. É a totalidade da igreja, de todos os lugares, de todos os tempos, de todas as circunstâncias. Até porque, se você olhar a lista das 12 tribos, não tem em lugar nenhum da Bíblia esta lista aqui, na ordem que está. E segundo, se vocês notaram, tem 2 tribos que não aparecem aqui: a tribo de Dan e a tribo de Efraim. Não estão aqui. Mas estão aqui 2 tribos que não tinham terra, que não eram tribos consideradas nas listas, que é Levi e José. Mas você vai compreender melhor quando no capítulo 14 de Apocalipse, versos 3 e 4, está escrito o seguinte: entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados de onde? Da terra. São estes que não se macularam com mulheres, porque são casos. São esses os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus, para o Cordeiro. Eles procedem de onde? Da terra, de toda a terra. Ou seja, os 144 mil não são judeus, no sentido de israelitas que nascem em Israel, mas são o verdadeiro Israel de Deus, a igreja de Deus, comprada pelo sangue do Cordeiro, procedendo de toda a terra, toda a tribo, toda a raça, todo povo e toda a nação. Então essa é a ideia aqui desse número. Se você tiver qualquer dúvida que hoje a igreja é o Israel de Deus, é preciso trazer aqui à memória algumas coisas. Primeiro, no Novo Testamento, a igreja é considerada o verdadeiro Israel de Deus. Somos o verdadeiro Israel de Deus. Está lá em Gálatas 6,16. Está lá em Romanos 9, 6 a 8. Segundo, quem é de Cristo, diz Gálatas 3, 29, é descendência de Abraão. Então você é descendência de Abraão. Porque o verdadeiro israelita não é aquele que tem o sangue de Abraão em suas veias, é o que tem a fé de Abraão em seu coração. Terceiro, Abraão é o pai de todos os que creem, circuncidados ou não, judeus ou gentios. Está escrito isso lá em Romanos 2, 22, 28 e 29. Quinto, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, é que somos a verdadeira circuncisão, diz Paulo em Filipenses 3:3. Sexto, lá em Esmirna haviam judeus de Israel, oriundos de Israel, que o autor sagrado chama de sinagoga de Satanás. Ou seja, eram judeus de fato, mas não eram parte do povo de Deus. Sétimo, a igreja é a nova Jerusalém. Oitavo, a igreja é o verdadeiro Israel espiritual. Então lá no Velho Testamento, a igreja era representada por Israel. Aqui no Novo Testamento, o verdadeiro Israel é representado pela igreja. Nós somos o Israel de Deus. Então 144 mil é o número da igreja contável para Deus. A Bíblia diz que só o Senhor conhece os que lhe pertencem. Ele sabe quantos são. Assim como Deus sabe quantos grãos de areia existem, quantas estrelas existem. Pois bem, dito isto, vamos agora à segunda parte, a visão dos glorificados. Então, do ponto de vista da terra, dos homens, os selados são uma multidão inumerável. E agora veja comigo, depois destas coisas, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar,
E de onde procede essa multidão? De todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas. E onde eles estão? Em pé diante do Cordeiro, diante do trono, diante do Cordeiro. Como é que eles estão? Vestidas de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Então, aqui está a igreja glorificada. Essa é a cena da igreja glorificada. Porque entendamos isso, irmãos. O cenário é o seguinte: João é chamado para subir para cima, lá no céu, ver o trono de Deus. Deus está sentado no trono, o Cordeiro está com o livro da história nas mãos, a história não está à deriva, é um tempo de martírio, a igreja está sendo perseguida, a igreja está sendo queimada viva, os crentes estão sendo jogados às feras, os crentes estão sendo crucificados, o medo talvez toma conta de muita gente, a grande pressão está acontecendo, mas é preciso que essa igreja entenda que Deus não perdeu o controle, que Jesus está com o livro da história nas mãos, que os selados de Deus estão na glória, e que a igreja passará pela grande tribulação, mas ela não será derrotada na grande tribulação. É um povo vitorioso e vencedor. Então vamos dar uma olhadinha aqui, por gentileza, como é que vai ser essa igreja. Em primeiro lugar, é uma igreja inumerável. Versículo 9: ninguém podia enumerar. Preste atenção nisso, você faz parte de um povo numeroso. E esse povo não é presbiteriano, esse povo não é batista, esse povo não é assembleiano, esse povo não é metodista, esse povo não é católico, esse povo não é da comunidade A, esse povo não é da comunidade B. Esse povo é formado de todos aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Esses procedem de todas as tribos, de todos os povos, de todas as nações, de todos os lugares, de todos os tempos, e esta é a única igreja que existe, é a noiva do Cordeiro, é o rebanho de Cristo, é o corpo de Cristo, é o povo de Deus, o povo cujo nome está escrito no livro da vida, e é o único povo que vai morar no céu com o Senhor para sempre e sempre e sempre. Ela é inumerável. Segundo, ela é universal, porque está escrito, ela procede de todas as nações, tribos, povos e línguas. Não é regional, não é brasileira, não é americana, não é europeia, não é africana. Ela é composta de todas as pessoas, de todos os lugares, de todas as etnias, de todas as tribos, porque está escrito em Apocalipse 5:9, que Jesus morreu para comprar com o seu sangue os que procedem de toda tribo, povo, raça, língua e nação. Terceiro, ela é uma igreja honrada. Ela está em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Onde ela está? Diante do trono. Onde ela está? Diante do Cordeiro. Isso significa honra. Honra. Terceiro, quarto lugar, é uma igreja pura, porque seus vestidos são brancos. E são brancos porque foram lavados no sangue do Cordeiro. Igreja pura, imaculada. Notem isso. Você já foi salvo? Você está sendo salvo? Você será salvo. Você já foi salvo da condenação do pecado na justificação. Você está sendo salvo do poder do pecado na santificação. Mas você só será salvo da presença do pecado na glorificação. Aqui está essa igreja glorificada. É a igreja que seremos. Mas mais do que isso, é importante entender que a igreja não é purificada pelo sofrimento. Ela está passando por perseguição, mas não é o sofrimento que depura a igreja. É por isso que o conceito de purgatório é falido, porque sofrimento não purifica ninguém. Quem purifica você é o sangue do Cordeiro. Eles estão com vestes alvas, não é porque passaram pela grande tribulação, não. Eles estão com as vestes alvas porque lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Mas mais do que isso, é uma igreja vencedora. Está escrito que tem palmas nas mãos. Palmas nas mãos. E o que é que eles clamam em alta voz? Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Em outras palavras, eles não se salvaram,
Eles não foram salvos pelo seu sacrifício, pelo seu martírio, pela sua perseguição, pelas suas lutas, nem pelas suas obras. Eles estão exaltando a Deus, porque Deus é o autor da salvação, Deus é o idealizador da salvação, Deus é o consumador da salvação. É uma igreja vencedora, e Ele está exaltando isso. Pois bem, vamos ao último ponto, mostrando a procedência, a identidade, a missão eterna desta igreja. Primeiramente vamos ver a procedência dela. Leia comigo os versos 13 e 14. Toda a igreja comigo, por favor. Vamos juntos? Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. De onde eles vêm? Da grande tribulação. Entendamos isso. A igreja nunca viveu um dia sequer neste mundo posto no maligno sem tribulação. Não espere a amizade do mundo. O mundo sempre odiou a Cristo, e o mundo sempre odiou e odiará a igreja, porque o mundo odeia Cristo na igreja. Entretanto, na medida que o tempo avança para o fim, a Bíblia fala de 4 coisas: a grande tribulação, com artigo definido; a apostasia, com artigo definido; a manifestação do homem da iniquidade, com artigo definido; e o pouco tempo de Satanás, com artigo definido. Esses 4 fatos históricos retratam a mesma coisa. Esse período final vai ser de uma fúria indescritível das forças do mal para atacar a igreja. E eu não sei se vocês percebem, mas esta fúria vem de formas diferentes. Lá no passado, apenas com martírio, cristãos sendo queimados, crucificados, jogados às feras. Hoje a perseguição vem desse jeito em muitos lugares, mas vem em outros lugares de forma mais sutil, com a ditadura do relativismo, com doutrinas de demônios, com cerceamento da liberdade, com o encabrestamento das consciências, com ideologias que se infiltram na educação, nos meios de comunicação, que vão formatando a mente das pessoas numa cultura cristofóbica e anticristã, que vem minando as bases da cultura judaico-cristã, que vem relativizando tudo na sociedade contemporânea. Esta é uma maneira hoje de se atacar e de se perseguir a igreja, gerando a secularização, o materialismo, a apostasia religiosa, o esfriamento do amor, a multiplicação da iniquidade, o ateísmo, o satanismo. Então a igreja procede disso aí, desse cenário. Mas vamos à segunda pergunta: qual é a identidade da igreja? Qual a identidade da igreja? Versículo 14 responde isso. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Meus amados irmãos, aqui está algo para mim extremamente importante. O que qualifica você entrar no céu e estar na presença de Deus não é o fato de você pertencer a esta igreja ou àquela outra igreja. E preste atenção aqui: qualquer igreja que disser para você: olha, se você não for membro da nossa igreja, você não vai para o céu, você não vai estar salvo, nós temos o monopólio da salvação,
Nós temos, como o Orival costuma brincar, o rol do livro da vida. Então aqui é que está o livro da vida. Se você não for membro dessa igreja, seu nome não vai estar no livro da vida. Pode ter certeza, isso é seita. Isso não é igreja cristã. Porque não é a igreja que salva. Nenhuma denominação, por mais antiga, por mais credibilizada e por mais numerosa que ela seja, detém todos aqueles que foram comprados e lavados no sangue do Cordeiro. Nenhuma igreja, nenhuma denominação. Nós amamos a denominação que nós frequentamos, você a sua, eu a minha, nós todos aqui. Mas só vai fazer parte da igreja, só vai entrar no céu aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Quem salva é Jesus. Não é a igreja, não é a denominação. Então é muito importante entender isso. Mas vamos ver agora qual é a missão dessa igreja. Versículo 15, leia comigo por favor, versículo 15, todos juntos. Razão, porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono, estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Eu quero destacar aqui 4 coisas. Primeiro, adoração. A ideia aqui, aqueles que o servem, são estes que vêm da grande tribulação. Então, note comigo aqui, versículo 15. E o servem. A ideia aqui é de cultulatria. Você sabe que o catolicismo dividiu o culto em 3 partes: dulia, hiperdulia e latria. Dulia o culto aos santos, hiperdulia o culto a Maria e latria o culto a Deus. A palavra aqui é latria, para servir. Significa que a sua vida na glória vai ser uma liturgia, um culto permanente ao Senhor. A sua vida vai ser cultica. Segundo, você vai ter comunhão, porque o versículo 15b estabelece exatamente isso. E o serve de dia e de noite no seu santuário. A ideia de comunhão com Deus, porque você vai ler em Apocalipse 21, que lá no céu não vai ter santuário. O próprio Deus é o santuário. Porque o que é o santuário? O que simbolizava o santuário? Por que foi levantado um santuário em Jerusalém? O que ele representava? Representava a presença de Deus. Se Deus vai estar presente, armando o seu tabernáculo junto com a igreja, se a realidade está presente, o Senhor não precisa mais. Então não vai ter santuário lá. A ideia aqui de santuário é que nós teremos plena comunhão com Ele, íntima comunhão com Ele. Em terceiro lugar, versículo 16, vai ter ausência completa de sofrimento. E ele destaca 3 coisas aqui: fome, sede e calor. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. A ideia aqui, que vai num dos elementos da grande tribulação, ou quando as trombetas estiver tocando, que vai atingir os astros, vai ter um calor insuportável, que talvez os cientistas estão falando de aquecimento global, pois a Bíblia fala nesse negócio aí, que vai ter um calor insuportável, mas lá no céu não precisa nem de ar-condicionado e nem de aquecedor. Tudo climatizado. Tudo climatizado. Não vai ter fome, não vai ter sede, não vai ter calor. Eu gosto dessa ideia de fome, porque nós vamos estar com o corpo glorificado, né? Ô, gente, é fantástico isso. Já pensou que você tem um corpo que nunca vai ficar velho? Nunca vai ficar com ruga? Ninguém vai perder cabelo? Nem ficar com cabelo branco? Não vai brigar com a balança? Não vai brigar com o espelho? Um corpo poderoso, que vai explorar novos céus e nova terra. E você vai servir a Deus e trabalhar para Ele por toda a eternidade, sem sofrer um dia de cansaço, de fadiga, de estresse,
de seu corpo ser glorioso, glorioso. Esta é exatamente a ideia aqui. Você não vai precisar nem comer, nem beber, nem sentir qualquer desconforto físico, por você estar num ambiente de total glorificação, de ausência plena de qualquer sofrimento. Mas, finalmente, a presença completa da plenitude de vida, porque o verso 17 diz assim: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono, o mesmo cordeiro que foi morto para comprar com seu sangue a você e a mim, esse mesmo cordeiro vai nos apacentar, esse mesmo cordeiro vai nos guiar para as fontes da água da vida, que é a própria vida eterna, e esse Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Em outras palavras, o autor está mostrando que nesta realidade bendita que nós estaremos, não importa a tribulação que passarmos, nós estaremos nessa igreja onde não tem mais sofrimento, onde não tem tribulação, onde não tem dor, onde não tem lágrima, onde não tem luto, onde não tem pecado, onde não tem tristeza, onde nós desfrutaremos de um lugar e de um estado de bem-aventurança eterna. Louvado seja o Senhor. Não precisa ficar com medo, não. Não precisa ficar com medo. Tem tribulação? Tem, mas tem promessa também. Tem tribulação? Tem sim, mas tem céu garantido também. Tem tribulação? Tem, mas tem a bem-aventurança eterna também. E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, concluindo, deixa eu fazer breves perguntas, ou breves colocações. Se você perceber, o capítulo 6, ele terminou com os ímpios, mostrando um grande terror, porque estão enfrentando o juízo de Deus. O capítulo 7 termina na contramão disso, mostrando as glórias dos remidos de Deus. Enquanto os poderosos deste mundo, preste atenção nisso, os poderosos, os ricaços, os reis, os príncipes, os homens que são aplaudidos e condecorados, quando Jesus voltar, toda essa pompa, toda essa glória vai cair por terra, e eles vão ficar desesperados, desesperados. Naquele dia não vai valer diploma, naquele dia não vai valer dinheiro no banco, naquele dia não vai valer apartamento blindado, naquele dia não vai valer o seu nome na praça, naquele dia os homens estarão completamente expostos ao terror. Entretanto, aqueles que lavaram as suas vestiduras estarão entrando na glória, escutando o cordeiro dizer: vinde, vinde, bendito meu Pai, entre na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Segundo, enquanto os ímpios buscam a morte física, porque estão dizendo lá no capítulo 6, versículos 12 a 17, caí sobre nós, monte, eles querem morrer, mas a morte foge deles. Eles querem morrer, mas só encontram a segunda morte, a condenação eterna. Os crentes, os salvos, mesmo enfrentando a morte, jamais sofrerão a segunda morte e desfrutarão para sempre da vida eterna. Que contraste, que contraste. A pergunta que eu faço para você nesta noite, para você que nos acompanha é: de que lado você está? Seu dinheiro não vai salvar você naquele dia. Sua posição política não vai salvar você naquele dia. O cargo que você ocupa não vai salvar você naquele dia. A religião que você tem não vai salvar você naquele dia. Só tem um refúgio: é correr para debaixo do sangue de Jesus. Se você hoje entregar sua vida para Ele, confiar nele como seu Salvador, for lavado no sangue do Cordeiro, você estará na glória. E aqui, Ele acompanhará você. Ele pegará você com a sua mão direita, vai guiar você com o seu conselho eterno, até receber você na glória. Vamos ficar em pé e vamos orar. Quem tem essa certeza da vida eterna aqui? Deixa eu ver. Aleluia.
Louvado seja Deus. Senhor Deus, nós te bendizemos, porque fazemos parte de uma família inumerável. Tu conheces os que lhe pertencem, tu sabes exatamente o número deles. Mas para nós, Senhor, é uma multidão incontável. E o que nos alegra é porque, por tua bondade e graça, nós fazemos parte desta igreja gloriosa. Um dia, Jesus entrou na nossa história. Ele nos encontrou perdidos, sujos, depravados, condenados, mortos nos nossos delitos e pecados. E Ele nos atraiu com cordas de amor. E fomos regenerados. E fomos lavados. E fomos selados. O nosso nome escrito no livro da vida. E temos a garantia e a segurança da vida eterna. Louvado seja o teu nome. Pedimos-te, meu Deus, que tu tragas ao nosso coração nesta noite uma palavra de ânimo e de consolo, para não ficarmos confusos sobre este mundo que jaz no maligno, mas que os nossos olhos estejam fitos naquele que é o autor e o consumador da nossa fé, que caminhemos vitoriosamente em Cristo Jesus, porque o que nos aguarda é a bem-aventurança eterna. Exaltado seja o teu nome, em nome de Jesus, amém.